Queridos, que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Neste momento, estamos iniciando aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos com a lição número 2, Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Encontra no Salmo 22, verso 1, que nos diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Explicada diz que os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Então, o primeiro deles é compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao seu. Esta referência se encontra no Salmo Salmo 2, verso 1, 2 e 3, que diz: Por que se amotinam os gentios e os povos, imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 22, verso 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. O Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Introdução. Nessa lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os. Tópico 1. Profecias nos salmos messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme verificado em Atos capítulo 4, verso 25, relata 3 profecias a respeito do Messias: a revolta da nação e do povo contra o ungido, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Se nós observarmos aqui o texto de Atos capítulo 4 e o verso de número 25, ele vai nos dar aqui o norte nesta lição, que nos diz: Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu és soberano, Senhor. Fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gentes de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então nós vemos o seguinte, que os salmos aqui mostram claramente tudo o que iria acontecer com o Messias. O próprio Senhor Jesus diz que confia que tudo se cumprisse, tudo que estava escrito na lei, dos profetas e nos salmos. 1.1 A revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: Por que se amotinaram as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer-se, revoltar-se. Percebe-se no contexto que esta revolta é generalizada, independente da posição ou classe social do indivíduo. A revolta não será apenas dos povos, mas dos reis e príncipes em conluio são direcionadas ao ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 36 e capítulo 18, verso 28. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas, por serem prenúncios de Cristo. Aqui citando Salmo 45, verso 7, Salmo 89, verso 20, Isaías 61, verso 1 e Daniel capítulo 9, versos 24 ao 26. Portanto, Cristo enfrentaria uma forte oposição.
Lucas capítulo 13, verso 14, Atos 4, versos 27 ao 28 e 5, verso 33. No contexto atual, é notória a revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo. O ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura de missionários são exemplos claros da revolta contra Jesus. Amém? Então, nós sabemos aqui que não volta só daquele tempo, só na época dos apóstolos, mas hoje nós sabemos que as nações em volta, as nações da face da terra, todas elas estão revoltadas contra Cristo. Fale-se de macumbaria, fale-se de tudo, governos, mas falou de Jesus Cristo, a oposição é forte. Então, muitos missionários têm sido atacados por pregarem a palavra do Senhor. Então, querido, nós temos que a cada dia orar pelos nossos missionários, orar por aqueles que estão no campo, orar por aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Certo? Então, os salmos mostram claramente a revolta do povo contra o ungido de Deus, Cristo Jesus. Vamos ler Salmo 45, verso de número 7. Salmo de número 45 e o verso de número 7. Que nos diz: Ó Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Salmo 89 e o verso de número 20. Salmo 89 e o verso de número 20. Que nos diz: Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. Aqui está falando de Davi, mas Deus já prometendo a Davi como sendo a figura do próprio Messias. Isaías 61, verso 1 diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu. Aleluia. 1.2 O triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que na revolta, em conluio dos reis e príncipes, povos e nações, relatadas no Salmo 2, versos 1 ao 3, tinham por finalidade romper as ataduras do Messias. Rompamos, ou seja, removamos ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio e revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará. Vejamos. Os sábios e entendidos serão confundidos, e haverá triunfo sobre os arrogantes. Vamos ler aqui as referências. 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 20. 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 20. Vamos localizar aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que nos diz: Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Então, quer dizer, Jesus, os mesmos inimigos, querendo triunfar sobre o Filho de Deus, a palavra de Deus é muito clara, que os sábios e os entendidos serão confundidos. E conforme Colossenses, que nós vamos ler agora, Colossenses capítulo 2, verso de número 15, vai nos dizer claramente que haverá o quê? O triunfo sobre os arrogantes. Colossenses capítulo 1, verso de número 20, que nos diz: E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram
que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, estou repetindo, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, mediante a sua morte, para apresentá-los diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu posso dizer de mim mesmo, queridos, um dia eu fui inimigo de Jesus, um dia eu não servi esse Jesus, um dia nós estávamos no mundo, praticando aquilo que não devia, praticando aquilo que era contrário à vontade de Deus. Mas, como diz a palavra do Senhor, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou quem? Jesus Cristo, o próprio. Para quê? Para que na sua carne ele levasse toda a nossa culpa, levasse todo o nosso erro, e Jesus viesse o quê? A triunfar sobre as nossas vidas. 1.3 O reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Salmo capítulo 2, Salmo 2, verso 8. O decreto divino escorçado nos versos 7 ao 9 profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. Primeiro, em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo. Mateus capítulo 25, versos 31 e 32. Nós vamos fazer aqui a leitura, conforme a lição vai nos dando, para que justamente nós venhamos a entender o propósito de Cristo para as nossas vidas. Mateus capítulo 25, e o verso de número 31 ao 32, que nos diz: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separará as ovelhas dos cabritos. Então Jesus passa a governar o mundo. As nações serão reunidas em volta dele. Mateus capítulo 28, e o verso de número 18. Que nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Essa passagem aqui foi antes dele se ascender aos céus, depois dele haver ressuscitado. Jesus ele proclama estas palavras. Hebreus capítulo 1 e o verso de número 3, vamos localizar aqui. Hebreus capítulo 1 e o verso de número 3. E nos diz: O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Essas versões que eu estou lendo aqui, queridos, é da nova Almeida atualizada. Particularmente é uma tradução muito boa, uma tradução bem atual, não foge muito, é uma tradução perfeita, eu particularmente estou gostando muito, certo? Então aqui nós estamos vendo, em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo, as nações serão reunidas em volta dele, o seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios capítulo 1, verso 22 ao 23. Vamos lá. Vamos para a palavra. Efésios capítulo 1, verso 22 ao 23. Efésios capítulo 1, dos versos 22 até o 23, que nos diz: E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude
daquele que a tudo enche em todas as coisas. Repetindo, ele sujeitou todas as coisas dos pés de Cristo e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual seu corpo a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Então, o seu reinado é extensivo à igreja, certo? Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também dos gentios e dos confins da terra, conforme Isaías 53, verso 12 e Apocalipse capítulo 11, verso de número 15. Por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão duro juízo. Infelizmente, para aqueles que não reconhecerem Jesus como Messias, infelizmente só resta o juízo, conforme Salmo capítulo 2 e o verso 9. Tópico 2. O sofrimento do Messias. Encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor, Salmo 22, expresso de forma profética e tipológica. É também chamado de Salmo da Cruz. Esdras e Reginal escrevem que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todas com referências a Jesus Cristo. Então esse salmo é puro sofrimento. É puro sofrimento. Vamos lá. Vamos aqui para o Salmo 22, para nós entendermos um pouco mais. Salmo 22. Primeiro verso. Deus meu, por que me desamparaste? E aí eu paro nesse versículo. Você lembra de alguma coisa? Você parou e observou este versículo? Não te lembra alguma coisa? Pois bem, para o tópico 2.1. Sujeição e abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? É este verso que eu acabei de ler aqui no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Cristo abre mão da sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Por quê? Jesus, naquele momento, ele levou sobre si todas as nossas dores, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, Jesus levou sobre si todas as nossas dores no seu corpo. E Jesus estava o quê? Desamparado. Todos aqueles pecados, todos os nossos erros, todo o escrito de dívida que era contra nós estava sobre Jesus naquele momento. E a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas naquele momento, Jesus ele assumiu todos os nossos pecados. E Jesus estava desamparado. Literalmente, Deus estava de costas para Jesus Cristo. Prosseguindo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas capítulo 3, verso de número 13. Vamos ler. Gálatas capítulo 13, verso de número 3. Que nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Eu vou ler também o verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então Jesus, naquele exato momento, além dele se sujeitar ao propósito que ele estava nessa terra, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que era contra nós, todo escrito de dívida. Jesus se tornou maldição na cruz do Calvário, porque está escrito: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E Jesus teria que cumprir todo o propósito da lei
por nós na cruz, sujeitando-se a Deus e sofrendo o abandono. 2. Zombaria e desprezo. Salmo 22, verso 6. Ressalta: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versos 6 ao 7, quando Jesus assumiu a forma de servo, como profetizou Isaías, tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Isaías 52, verso 14, na tradução da Nova Linguagem de hoje. Foi ridicularizado pelos homens, conforme pode ser verificado por suas declarações em Marcos 10, versos 33 e 34, e pela atitude de um de seus ladrões que estavam na cruz. Então, o próprio Salmo 22, verso 6, é muito forte o que ele fala aqui. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Então, literalmente, está sendo encenada profeticamente a zombaria que Jesus passaria diante dos homens. Vamos ler aqui Marcos capítulo 10, verso 33 ao 34. Marcos capítulo 10, do verso 33 até o 34. Que nos diz: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então, o próprio Jesus aqui já estava falando, né, do seu sofrimento, né, que ele seria zombado, que Jesus seria cuspido, que Jesus teria uma coroa de espinhos na sua cabeça. Tudo isso está bem perfeitamente declarado nos Salmos. Tanto que ele está sendo considerado aqui como um verme. Como um verme, a pior pessoa do mundo. Isso tudo aconteceu com Jesus Cristo. Lendo aqui, ó, voltando, Marcos capítulo 15, versos 16 até o 20 diz o seguinte: então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam: salve, rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Então estava muito claro, né, toda essa ridicularização que Jesus passaria por nós. Tudo o que está escrito nos Salmos cumpriu-se neste capítulo aqui de Marcos. Marcos capítulo 15, dos versos 16 até o verso de número 20. Amém? E pela atitude de um dos ladrões que estava na cruz, confirmando Lucas capítulo 23, verso de número 39. Lucas 23, verso 39, que nos diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Então, um dos ladrões da cruz, mesmo no seu momento de morte, mesmo no seu momento de sofrimento, nas suas últimas horas, continuou zombando de Jesus Cristo. Da mesma forma que os soldados romanos zombaram em Marcos. 2.3. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. O verso 22 dá início a uma declaração pública de alguém que não deixaria de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este verso para se referir a Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, versos 11 ao 12. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abalados pelo sofrimento. O trabalho de sua mão ele verá e ficará satisfeito, conforme Isaías capítulo 53, verso 11.
tão satisfeito que chama os que foram santificados de irmãos. Ainda que haja zombadores e escarnecedores, contudo, também há santificados e irmãos. Vamos lá. Hebreus capítulo 2, versos 11 ao 12. Hebreus capítulo 2, versos 11 ao 12. Pois tanto o que significa como os que são santificados, todos vêm de um só. E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: A meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Amém? Então aqui ele está ressaltando, nesta passagem aqui, o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Sacerdócio esse que ele é fiel e ele é misericordioso. Então, nem o sofrimento abalou Jesus Cristo, para a vergonha de Satanás, que tentou de tudo para que ele ali não resistisse àquele sacrifício, àquele momento de sofrimento, mas Jesus foi até as últimas consequências e venceu. E não cumpriu a sua missão. Não, e não impediu de cumprir a sua missão, os sofrimentos. Tópico 3. O sacerdócio real e os salmos messiânicos. Estudadas as questões relativas às profecias aos sofrimentos do Messias e seu sacrifício, conforme o Salmo 2 e o Salmo 22, cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67, 110 e 117. 3.1. Sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O Salmo 110, o verso 4, informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Este ponto também é tratado em Hebreus capítulo 5, verso 6. De acordo com Matthew Henry, Melquisedeque foi um sacerdote no seu trono e também o é Cristo, conforme Zacarias 6, verso 13, rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo o tem. O sacerdócio dele é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus capítulo 4, verso 15. Sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido sua obra, foi recebido acima nos céus. Vamos lá então, Salmo 110, verso de número 4. Salmo 110, verso de número 4, que nos diz: O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então, aqui Deus jurou, e nesse caso aqui ele não voltou atrás, alegando que Cristo seria um sacerdócio eterno, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E nós sabemos que Melquisedeque era rei e sacerdote. Ele era rei de Salém, isto é, ele era rei e sacerdote. A Bíblia não mostra que Melquisedeque teve sucessor, e de fato não teve. E nem Cristo teve sucessor dele, né? Então, Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme Hebreus capítulo 4, verso de número 15. Vamos lá. Hebreus capítulo 4 e o verso de número 15. Capítulo 4 e o verso de número 15, que nos diz: Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus, ele sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima nos céus.
Atos capítulo 1, versos 9 até o 11. Os salmos missionários. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e características de Cristo, compete observarmos que o Salmo 67 e o 117 estabelecem um dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas por causa disso, clamarmos a Deus por misericórdia e bênçãos, sem, contudo, ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Salmo 67, verso 2 e 117, verso 1, como revelado a Abraão, Gênesis capítulo 2 e o verso 3. O Salmo 67, verso 2, revela este propósito. Para quê? O verso menciona caminho e salvação, montagem de Deus, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. Há uma interessante sequência. Somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações e assim o Senhor seja adorado por todos os povos. Aleluia. Então é um salmo missionário que estabelece o quê? Um dever missionário. Vamos ler aqui Salmo 67. Ele diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guie na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Então, estende-se aqui, nesse salmo, uma completude das nações. Aqui você vê que os salmos, esse salmo aqui especificamente, eu não li o 117 por razão do tempo, mas ele já mostra-nos aqui a salvação estendida a quem? A todos os povos. Não somente aqui ao povo judeu, mas às nações da terra. Conforme Gênesis 12, verso 3, revela que através de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Então o Salmo ele já aponta para o cumprimento, né, desta profecia, quando Deus falou no ouvido de Abraão que através dele as nações seriam que? Abençoadas. E esta bênção chegou através de quem? Através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para que todos os povos viessem a ser alcançados em nome do Senhor Deus, para a glória do Senhor. 3.3 Que todos os povos louvem ao Senhor. O Salmo 117, segundo Kidner e Champlin, faz parte do grupo de salmos identificado como Salmos Hallel, louvor, do 113 ao 118. O Salmo 117 é o menor de todos, contudo é um chamado universal. Todas as nações, todos os povos. São dois os motivos apresentados: benignidade e verdade, ou misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não nos feitos. Em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado, quanto aos feitos humanos, é interessante refletirmos sobre o caráter, a essência. Deus é amor e fiel. O apóstolo Paulo citou este salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando os gentios. Vamos lá então? Vamos para o salmo de número 117. Pequenininho, 2 versos somente, diz o seguinte: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Somente reforçando o que nós falamos referentes ao Salmo 67 e agora no 117. Quer dizer, Deus estendeu aqui para que todos os povos, né, para que todas as nações louvassem ao Senhor. Fechando Romanos capítulo 15, verso de número 11.
Romanos capítulo 15 e o verso de número 11. Vamos ler. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, todos os povos o louvem. Vamos lá, eu vou ler o verso 12 também. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o 13: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia. E somos felizes porque nós, gentios, fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Então você tem todo o privilégio de louvar ao Senhor todos os dias de sua vida. Louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo. E cumpramos com fidelidade no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus, que vocês continuem se aplicando em não perder a escola bíblica dominical. Amém? Um abraço a todos, até a próxima.